que Deus permitiu que os apóstolos, os discípulos de Jesus, sofressem tamanho desapontamento? Falo da morte de Jesus na cruz, porque ali não há relato de que alguém tenha ficado esperançoso, não há nenhum relato de que alguém tenha dito, não, ele está morrendo, mas vai ressuscitar. Sabe por que não há relato? Porque todos se desapontaram. Mesmo Maria, que recebera a visita do anjo Gabriel, que o anjo anunciou a respeito do nascimento de Jesus, que ela seria a mãe do Filho de Deus, mesmo Maria estava chorando, completamente desapontada, quando Jesus estava pendurado na cruz. Todos se desapontaram. Como aqueles discípulos disseram, era a voz de todos os discípulos no caminho de Emaús, nós achávamos que ele ia remir Israel, mas hoje já é o terceiro dia em que ele morreu e suas esperanças estavam totalmente frustradas. Queridos, foi um desapontamento ali, foi uma decepção por uma compreensão errônea do povo de Deus sobre as profecias, sobre a palavra de Deus. Mas isso, apesar da chacota dos incrédulos, sobre eles, cadê? Acabou tudo agora, Seu líder de vocês está morto, acabou tudo. Deus estava com aquele remanescente desapontado. Houve uma outra ocasião na história em que o povo de Deus também se decepcionou, desapontou. No dia 23 de outubro de 1844, dos mais de 50 mil pessoas que aguardavam a volta de Jesus, de acordo à profecia pregada inicialmente por Guilherme Miller, um pregador que era da Igreja Batista, e depois eles fundaram aquele movimento ali do Advento, que falava da volta de Jesus no dia 22 de outubro de 1844, equivocadamente, porque eles confundiram a purificação do santuário, que era a profecia previa no final ali no dia 22 de outubro, ao final dos 2.300 tardes e manhãs, e eles confundiram com a purificação da terra, porque havia uma crença popular de que o santuário era a terra, devido a uma declaração do profeta Isaías, em que Deus diz, que casa me edificarei vós, a terra é o lugar onde ponho meus pés, as nuvens são meu trono, enfim. Havia uma crença no mundo cristão da época de que o santuário era a terra. Sendo assim, Guilherme Miller concluiu que a purificação do santuário seria a purificação da terra, e isso ocorreria no dia 22 de outubro, mas no dia 23 de outubro, mais de 50 mil pessoas que estavam no movimento abandonaram a fé. Eles ficaram não só decepcionados, desapontados, mas eles se desanimaram totalmente. E quantos ficaram ali tentando entender o que ocorrera, se eles estavam certos, se Deus guiou, se não havia uma interpretação melhor da profecia? Menos de uma dúzia de pessoas, queridos, menos de uma dúzia permaneceram depois do desapontamento buscando luz para entender, conforme é claro no livro de Hebreus e no livro do Apocalipse. E se você quiser eu posso deixar aí nos comentários esses textos, falando de um santuário no céu. O santuário que seria purificado seria o santuário do céu. Mas o santuário do céu precisa de purificação? Sim, esse é um assunto longo, mas a Bíblia é muito clara a respeito desse santuário celestial, ao qual, no dia 22 de outubro de 1844, começou uma nova fase ali no Santo dos Santos, onde ocorria a purificação do santuário terrestre. Muito bem, queridos, mas hoje estou falando aqui sobre desapontamento. Por que Deus permite que uma grande maioria de cristãos superficiais e incrédulos exultem sobre um pequeno rebanho que acredita nas profecias, que tem coragem de acreditar nas profecias, e quando eles passam por desapontamentos e essa maioria exulta sobre eles? Por que isso ocorre? Queridos, me refiro agora a Apocalipse 17. Eu vou citar apenas um trecho de Apocalipse 17 para vos dizer que eu, por exemplo, não tenho outra interpretação a não ser a interpretação, para mim, futurista de 7 reis literais, porque o anjo que deu a interpretação, no verso 15 ele fala: as águas que você viu, João, são povos, multidões, nações e línguas. Ali o anjo estava dando a interpretação, as águas são povos. Até o momento, águas era símbolo. Mas a partir do momento que o anjo diz são povos, está
agora dando a interpretação, e o mesmo anjo ali, antes disso, falou: João, as 7 cabeças que você viu, elas são 7 montes onde a mulher está sentada, e são também 7 reis. Quando o anjo diz são 7 reis, ele já está dando uma interpretação. Não cabe uma outra interpretação em cima da interpretação do anjo. É apenas isso que eu quero citar. Mas você que viu o meu vídeo sobre o último Papa, pelo menos o último, até o cumprimento da profecia, né? A profecia predita ali. Ele seria o Papa da profecia, da grande profecia, você sabe, você que acompanha essa profecia sabe o que eu estou dizendo. E se você não assistiu o meu vídeo, ainda assista esse vídeo, é sobre o Papa da profecia. Mas, queridos, o Papa morreu. E daí, acabou? Acabou tudo? Para mim, ainda a interpretação futurista é a melhor. Só por esse detalhe, eu já mostrei para vocês apenas um detalhe da profecia que mostra que eu não posso dar uma outra interpretação àquilo que o anjo já interpretou. Então é somente isso. Mas ali no meu vídeo tem 5 pistas. O que vai acontecer, eu digo que ainda é cedo. Ah, tá morto? Tudo bem. Meus sentimentos sinceros, né? A comunidade católica e também eu admiro como pessoa, né, a pessoa dele, meus sinceros sentimentos, mas aqui eu estou falando sobre profecia, não é? Então, mas não devo deixar de demonstrar o meu respeito, minhas condolências, né, nessa hora triste, mas, queridos, ainda continua sendo a melhor interpretação do Apocalipse 17, até que alguém me mostre o contrário, mas só mostrei apenas um detalhe para vocês que me faz continuar ainda acreditando. Os discípulos se decepcionaram com a morte de Jesus por uma compreensão errônea sobre a morte e ressurreição. Em 22 de outubro houve uma grande decepção, mas depois veio mais luz. Que Deus nos conceda luz, queridos. Não vamos se entregar à incredulidade porque a gente deixou de entender algum ponto talvez, mas ainda é cedo. Deus os abençoe.